Bem, hoje é sexta-feira e uma mudança, né, na escalação do Fluminense para o sábado, divulgada no GE para o jogo contra o Corinthians, chamou a atenção de alguns tricolores. A matéria da Jamile Bulé e do Thiago Lima coloca que Martinelli e Matheus Martins foram jogadores que testados por Fernando Diniz para as vagas de Nonato, né, Martinelli para a vaga de Nonato, e para a vaga, que está suspenso, né, o Nonato, e para a vaga de Luiz Henrique, ponta, foi testado Matheus Martins. Isso pegou um pouquinho de surpresa alguns torcedores que já esperavam o pior, né? Esperavam, por exemplo, a vinda de Wellington, né, no meio de campo. Uma outra manutenção também que surpreendeu um pouco foi a questão de Caio Paulista, já que o lateral, né, o ponta, vem jogando pela lateral esquerda, já Cris Silva vinha fora. O jogador deve atuar nesse sábado, deve estar à disposição, mas ainda assim, Fernando Diniz escolheu a ponta lateral, né, o CP70, para ser mantido na posição. Eu confesso que eu esperava que o Cris Silva fosse voltar como titular e o Caio Paulista fosse assumir a vaga de Luiz Henrique, por ser um ponta canhoto que joga pelo lado direito. Bem, sobre o Wellington, ainda voltando, né, eu cheguei a falar aqui algumas vezes, né, quando houve aquela coletiva de Diniz defendendo muito o jogador e tal, eu cheguei a fazer essa análise aqui e, bem, tava certo, né, nessa análise, porque falei aqui por várias vezes, falei, olha, acredito que toda essa defesa, toda essa fala é porque o Wellington não deve jogar muito mais, não deve ser mais a primeira opção, nem a segunda, e pelo visto virou mesmo a terceira. Mas como ele é um jogador importante pro grupo, muito respeitado, provavelmente deve ser importante ter ele ali forte no grupo. E foi isso que o Diniz fez. Tá aprovado aí com a escolha agora de Martinelli. Portanto, a prévia do time que deve enfrentar o Corinthians nesse sábado às 4h30 é Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, André, Martinelli e Ganso, Matheus Martins, John Arias e Germancano. Lembrando que John Arias e Ganso chegaram a sentir o incômodo no jogo passado contra o Botafogo, um cansaço ali, mas nada foi detectado e eles devem estar disponíveis para o jogo. Todas as informações sobre essa partida você encontra amanhã aqui no vídeo desse sábado, no pré-jogo, que sai a partir das 5 horas da manhã, tudo sobre a partida e, claro, tem notícias sobre ingresso nesse vídeo aqui também. Esse é o Giro de Notícias, eu sou Gabriel Amaral, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Como eu falei, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você gostar do canal, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você curtir o canal, né? Se você curtiu o vídeo também, aperta o like aí embaixo. Bem, vamos embora pra gente poder falar de notícias, mas antes eu preciso avisar que tem o OneFootball. Claro, o OneFootball que patrocina a gente aqui no Raiz Tricolor e, obviamente, você sempre tem que ficar ligado nas novidades do OneFootball no link que tá aqui embaixo na descrição. Isso porque eles têm transmissão de diversos campeonatos, tem um monte de informação legal, informações que às vezes eu dou aqui também e eu tô apurando, igual eu tô aqui agora, inclusive demorei um pouquinho pra poder fazer um vídeo, porque tava apurando outras informações. Você fica bem informado com o OneFootball, beleza? Então não esquece, faz o download, o link tá aqui embaixo na descrição, é muito importante você ter, até mesmo porque nesse sábado vai ter jogo e vai ter rodada de Brasileirão, e você sabe, rodada de Brasileirão, você tem que saber quem fez gol, quem foi bem, quem foi mal, o OneFootball te ajuda com isso, com o alerta de gols. Vamos embora. A gente vai falar primeiro do acerto do Fluminense com o Marrone, né? Uma notícia que foi divulgada de vez mesmo, certo, confirmado e etc. ao longo da madrugada desta sexta-feira. A notícia foi informada primeiro pelo Vitor Lessa, aí o Vene Casagrande deu uma questão ali também, o Vitor Lessa trouxe salário e o GE. Globo soltou uma matéria hoje de manhã. Então é meio que aquela notícia que um monte de gente chegou ao mesmo tempo na notícia, não tá aí os créditos a quem deu as notícias, né? Vamos lá. Novela Marrone. Pra mim antes Marrone era músico, não era ator, mas foi uma novelinha e a negociação foi fechada. Aliás, foi fechada, né? O famoso só falta assinar. Marrone tá voltando ao Brasil. Se acertou. Ele já tinha se acertado com o Fluminense há um tempo, mas o clube dele na Dinamarca tava criando alguns empecilhos. De início, o Fluminense queria uma liberação de Marrone de graça para poder pedir emprestado com uma opção de compra definida. Na negociação, o Midtjylland, segundo o GE. Globo, segundo o Vitor Lessa, perdão,
aceitou uma negociação, o Fluminense fazer um pagamento de 300 mil euros, dá 1,5 milhão de reais, de forma parcelada ao longo de um ano, ou seja, não é em 12 vezes, tá? Normalmente isso deve ser em 2, 3 vezes, mas no período de um ano, né? Tipo, tem um pagamento até dezembro, outro pagamento até março, entendeu? Tipo, mas ao longo de um ano. 1,5 milhão ao longo de um ano, ou seja, dá mais ou menos ali 110 mil reais por mês, pelo empréstimo. E o Midtjylland aceitou. Essa foi a proposta do Fluminense, o Midtjylland aceitou. Então, mais ou menos 110, 120 mil reais por mês o que o Fluminense vai pagar pelo empréstimo de Marrone. Lá ao final do contrato, o Fluminense fechou a opção de compra, ou seja, se o Fluminense quiser comprar o jogador, ele tem o direito de comprar o jogador por 4,5 milhões de euros. Cerca de... Hoje tá dando ali por volta de 24 milhões de reais. 24, 25 milhões de reais. E, obviamente, né, vai descontar os 300 mil euros que já pagou. Então, daria 4,2 milhões de euros. O que isso quer dizer? Marrone chega, vai fechar com o Fluminense. Confesso que achei o valor muito baixo para um empréstimo pago. Mas considerando que a Fiorentina também vendeu o Gilberto por 78 mil naquela vez... Enfim, né? O Venegas Grande até trouxe um outro detalhe de que a diretoria, né, do Midtjylland gostou muito de negociar com o Fluminense. Não é nem gostou de negociar, é que a postura do Fluminense fez toda a diferença na negociação. O Red Bull Bragantino queria o jogador também. Enfim, deixa eu até ler aqui o trechinho que ele falou. Vontade de Fernando Diniz em ter o atacante pesou bastante. Cadê? É o outro tweet aqui, ó. Aqui. Eu cheguei aqui agora. Deu como tudo certo. A postura de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi crucial para conseguir a contratação do Marrone. O Midtjylland gostou da forma como o time carioca negociou e tratou o assunto. O Red Bull Bragantino também demonstrou interesse no jogador, mas o Flu levou a melhor. Bem, são informações do Vene Casagrande. Novamente, não acho a negociação ruim pela forma como foi. Tenho minhas restrições sobre o jogador. Vai ter raio-x de Marrone. O pessoal do Galo e o pessoal do Vasco opinando, né, sobre o jogador aqui e analisando também. Vai ter raio-x dele, diferente de Alan. Eu tenho como falar muito da carreira dele aqui do Brasil, né, trazer pessoas. Mas dentro do que era o jogador, posso discutir se eu gostei ou não da contratação. Mas do valor, assim, é meio que óbvio. Eu até conversando com algumas pessoas, eu falei, cara, eles botaram uma opção de compra aqui de 4,5 milhões de euros. Eles devem ter autorizado esse empréstimo muito baixo na esperança de alguém comprar. Aí até essa outra pessoa falou bem assim, pô, mas é claro que eles sabem que o Fluminense não vai pagar 4,5 milhões de euros pra ter Marrone ano que vem. Não vai, spoiler, não vai, tá? Não vai, Marrone vai ficar aqui um ano, e se não negociar um valor diferente, não for muito bem... no Fluminense não paga 25 milhões de reais pelo Marrone de uma vez, não vai pagar. Aí ele até falou, pô, mas aí até parece que eles não sabem que o Fluminense não vai pagar. Aí eu até brinquei, né? Falei, mas teve um clube aqui do Brasil que botou uma cláusula lá, um bônus de 500 mil euros se o Betis for campeão da Champions League. Então, assim, essas cláusulas e esses valores são colocados também de uma maneira inacreditável também pelos clubes. Então, é sempre, pra quem não pegou, tô fazendo a brincadeira com a venda de Luiz Henrique, o Fluminense botando 500 mil euros lá se ele ganhar a Champions no Betis. Enfim, vai ter raio-x, opinião sobre o jogador vem no raio-x. De início, confesso que achei a contratação, a negociação e os valores para um jogador jovem, voltando da Europa e etc., interessante. Resta saber também questão de salário, né? Porque quando o Marrone foi pro Midtjylland, um clube da Dinamarca, mas é Europa, valorizou o salário dele. Quem vai pagar o salário? O Fluminense tá pagando um valor pelo empréstimo, ainda paga o salário todo do jogador? Qual é o salário do jogador? Também precisa entrar na conta para saber se a contratação foi boa. Mas, no fim, o valor pago para poder trazer de volta um jogador jovem, promissor, que foi para a Europa, achei interessante. Bem, outra notícia, agora a gente fala sobre Maracanã. Bem, o Fluminense divulgou hoje um comunicado no site, enfim, para a imprensa também, dizendo que o Flamengo e o Fluminense formalizaram a parceria para a disputa da nova licitação do Maracanã. Bem, os clubes... Foi divulgada uma foto, inclusive, com o Landinho, o Mário e mais algumas pessoas das diretorias, né, próximas a... Aqui, ó, deixa eu abrir a foto e mostrar aí pra vocês. Das diretorias
que são próximos, esses dois aqui são do lado do Fluminense, esses dois do lado do Flamengo. Esse aqui é o Ronaldo França, diretor de comunicação do Fluminense, e esse daqui, eu confesso que eu não estou reconhecendo nessa foto muito de longe, com uma má qualidade. Enfim, mas foi divulgada essa foto, inclusive, e a expectativa dos clubes, que está nesse comunicado, é de que o edital para a nova licitação, o que é o edital? É o governo liberar, aqui as regras que você precisa preencher, o que você precisa enviar e etc, para a nova licitação seja publicada ainda neste mês de julho. A expectativa das diretorias é que isso aconteça por parte do governo do estado e que todos os trâmites sejam concluídos até o final do ano, ou seja, que até o final do ano já se tenha a resposta final de quem vai ficar com a concessão do Maracanã por X período de anos que vai ser definido no edital. No novo modelo, e aí algo que me saltou aos olhos, que foi anunciado pelo Fluminense isso, vou ler exatamente um trechinho que tá na matéria do GE, tá? No novo modelo, o Fluminense e o Flamengo serão sócios, caso sejam vencedores na licitação. Na atual concessão, o tricolor atua no Maracanã como interveniente anuente. Ou seja, exerce ainda, na verdade, né? Influência, tem decisões importantes sobre o negócio, mas não é diretamente ligado para ele. O famoso não assina o papel. O Flamengo é o dono e o Fluminense tem todos os direitos iguais ao do Flamengo. Mas o Flamengo é quem manda. No final na hora da decisão, é o nome do Flamengo lá que tá na assinatura. Qual que é a questão? Por que o Fluminense não participa dessa... Não tem os mesmos direitos do Flamengo no atual momento? Esse contrato foi assinado, se eu não me engano, em abril de 2019. Acho que foi isso. Em abril de 2019 ainda era o Abad presidente ainda. Porque o Fluminense não tem a CND. O que é a CND? Certidão negativa de débito. E, enfim, na lei que gera essa questão, que versa sobre a questão de normas para poder você ter licitação, contrato administrativo, enfim, a lei federal, inclusive, diz que para uma empresa, né, para o Fluminense poder ser sócio de fato na gestão do Maracanã, ele precisaria apresentar essa certidão negativa de que todos os débitos, por exemplo, da Justiça do Trabalho estão pagos, né? Não tá devendo nada para a Justiça do Trabalho. Uma explicação bem rasa, é mais ou menos isso. E o Fluminense não tem a CND. É algo que em 2019 já era dito que o Fluminense estava trabalhando para conseguir. O Mário já falou por várias vezes que está trabalhando para conseguir, mas ainda não tem. Pelo menos a gente não tem informação nenhuma. Eu tenho certeza que se o Fluminense conseguir a certidão negativa de débito, ele vai informar a Deus e o mundo sobre isso. Não informou ainda, ninguém tem notícia sobre isso. Então, assim, essa foto, essa fala, nesse momento, falando que formalizou parceria, de que o Fluminense vai entrar como sócio sem a CND, ela não vale de muita coisa. Na verdade, é muito mais uma resposta ao Vasco, que queria entrar, que também não tem a CND hoje também, né? Tem esse detalhe. Eu acho que pelo menos não tem, tenho quase certeza que não tem. Procurei em tudo quanto é lugar de informação e não recebi atualização nenhuma de que o Vasco tinha conseguido as CNDs. Ou seja, no final das contas, é algo muito vazio. O Fluminense fez uma foto, apertando a mão, como eu mostrei aqui, tudo definido, mas sem a CND isso não vale de nada. Vamos aguardar. Inclusive, pessoal do Fluminense, se tiver a CND ou tiver alguma justificativa, pode entrar em contato para esclarecer esse tipo de coisa. Tentei falar com o pessoal do Fluminense, mas não obtive resposta sobre isso. Bem, por último, notícia, essa é um pouquinho mais rasa, porque ainda estou apurando também, mas foi divulgado pelo jornalista Francesco Di Pasquale, parece que é nome de sacanagem, né? Francesco Di Pasquale. É um jornalista italiano. Ele colocou 2 tweets. Um jornalista, ele referenciou como Cautio Mercato, mas ele trabalha no Salerno Sport 24 horas e na Radio Castelluccio, na Itália. E ele colocou 2 tweets que eu vou botar aí na tela, inclusive. Cadê? Deixa eu botar aí pra você também poder acompanhar junto comigo e ir lendo, obviamente que eu traduzi porque eu não falo italiano. Faróis voltados para o Brasil. 2 possíveis chutes, né? 2 possíveis ataques de ítalo-brasileiros para remediar também as vagas de cidadãos fora da União Europeia. Levam aos nomes de Lucas Piton, do Corinthians, lateral esquerdo, e Martinelli, do Fluminense, meio-campista. Bem, e depois ele traz uma outra informação ainda também. O Francesco Di Pasquale. A informação é essa daí, ó.
de que... Cadê? Voltando? Aqui. De que, conforme anunciado ontem, as negociações foram abertas para Martinelli e Lucas Piton. Negociações abertas. O pedido do meio-campista, que é de Martinelli, está em 4 milhões euros, né? Ele está falando na moeda dele, obviamente. Por enquanto, as partes tiveram a abordagem inicial e voltaremos a falar sobre isso nas próximas horas. Ele ainda não se manifestou mais sobre o caso. Tentei apurar, tentei falar com um monte de gente de dentro do Fluminense, de intermédio, de negociações, etc. Empresário. Até agora não consegui obter... Deixa eu até olhar o celular, desde que eu comecei a gravar, eu não olhei ainda. Não obtive nenhuma resposta sobre o caso. Na verdade, acabei de... Deixa eu ler aqui. Bem, você vê como é que são as coisas, hein? No meio do vídeo. Acabei de receber uma resposta aqui, de uma das fontes que eu tentei perguntar, que garantiu que não houve qualquer tentativa do Salernitana, pelo menos por enquanto, de contato, não. Ou seja, pode ser uma informação furada de lá, ou pode ser que ainda vai haver esse contato, mas até o momento não houve tal contato nem com o jogador, nem com o clube, não. É mentira. Botou assim, garantindo informação. Bem, ou seja, até o momento não tem qualquer contato. Só para deixar claro, o Salernitana é o clube que contratou Mikael do Sport no ano passado, pagou cerca de 2,5 milhões de euros no Mikael, e eles fizeram um contrato até juntando ali duas partes, né? Do tipo, eles levaram o Mikael por empréstimo, se o Salernitana não caísse, eles eram obrigados a comprar o Mikael. O Salernitana não caiu, o Mikael tava jogando muito aqui no Sport, foi pra lá, não conseguiu jogar bem, mas como o Salernitana não caiu no campeonato italiano, é da primeira divisão, eles são obrigados e vão efetuar a compra, vão pagar o valor até de Mikael agora, nesse final de semana. Então, enfim, vamos ficar de olho. Talvez tenhamos algumas atualizações aí, mas a princípio é isso. Então é isso. Não se esquece, likezinho aqui embaixo, dá aquela fortalecida se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Valeu.